Bem-vindos à nossa exploração de hoje. Vamos analisar uma ideia que, olha, desafia muito do que a gente pensa sobre talento, sobre genialidade. A ideia é a seguinte: será que gênios podem ser, de fato, criados por um método específico e não só, tipo, fruto da sorte ou da genética? É uma pergunta bem provocadora, né? Com certeza. E para investigar isso, a gente vai mergulhar em trechos de um livro bem particular. Crie um Gênio, ou Neveljas Genet, no original húngaro. Foi escrito por Laszlo Polgár, lá em 1989. E o interessante é que não é só teoria, sabe? Não mesmo. É o relato de um experimento real, né? Pedagógico. Exato, que ele e a esposa Clara fizeram com as 3 filhas, Zuzia, Zofia e Judith, que, bom, acabaram virando lendas do xadrez. As famosas irmãs Polgar. Elas mesmas. Então, a nossa missão aqui é tentar desvendar o pensamento do Polgár, entender os detalhes desse método dele e também analisar os resultados, que foram impressionantes, né? E pensar um pouco no que essa história toda bem radical diz pra gente sobre educação, sobre potencial humano, desenvolvimento de talento. Ok, vamos lá. Para começar, qual era a base de tudo? A ideia central que moveu Polgár? A premissa dele era ousada mesmo. Ele dizia que a genialidade não é fundamentalmente uma questão de herança genética. Não é genética, então é o quê? Para o Polgár, o decisivo era a combinação de alguns fatores: educação bem direcionada, um ambiente que estimula e, crucialmente, muito, mas muito trabalho árduo. E começando bem cedo. Desde pequeno. Isso. Ele era tão convicto disso que chegou a afirmar, olha só, qualquer criança saudável é um gênio em potencial. Uau, é uma afirmação e tanto, hein? Sem dúvida. E ele entra de cabeça naquela discussão clássica, né? Natureza versus criação. Ah, sim. O famoso debate. Pois é, no livro ele tem uma parte que chama Ponto de Inflexão 2.0, Hereditariedade ou Educação, dar ou receber. A posição dele é muito clara. E qual é? Que a educação e o ambiente são os verdadeiros escultores do potencial humano. Ele meio que rejeita a ideia de que gênios já nascem prontos, sabe? Entendi. Então o potencial existe, mas precisa ser trabalhado. Exatamente. Para Polgár, o potencial está ali, em muitos, mas precisa ser ativamente moldado, nutrido. A tese dele é que, se você aplicar o método certo, dá para aumentar uma pessoa excepcional. É quase Uma engenharia do talento? Isso, é uma ótima forma de colocar. Quase uma engenharia mesmo. Aumentar uma pessoa excepcional. Interessante. Ele até criou uma fórmula para algo ligado a isso, que é a felicidade, né? Sim, e é uma fórmula que reflete bem a filosofia toda dele. Como era? Felicidade igual trabalho plus sorte plus amor plus liberdade. Olha que interessante. Trabalho vem primeiro. Faz sentido pela ênfase dele na dedicação, no esforço. Total. Mas ele não ignora outros fatores, claro. A sorte, que sempre tem um papel, o amor, principalmente o familiar, que ele via como essencial, e a liberdade, o que pode parecer meio contraditório num sistema tão focado, né? É verdade. Como assim, liberdade? Mas ele interpretava como a liberdade de buscar a excelência dentro daquele caminho que foi escolhido, sabe? A liberdade de se dedicar àquilo. Entendi. Faz sentido dentro da lógica dele. Mas vamos para o como. Como ele e a Clara colocaram essa teoria tão radical em prática com as meninas? O foco foi o xadrez, certo? Exato. Mas por que justo o xadrez? Tinha algum motivo especial? Tinha, sim. O xadrez foi o campo de provas que ele escolheu. Ele viu o jogo como um tipo de microcosmo perfeito para desenvolver e testar as ideias dele. Um microcosmo. Como assim? Bom, primeiro porque é uma atividade puramente intelectual, né? Exige lógica, cálculo, memória. Segundo, porque tem muita criatividade envolvida, estratégia, a capacidade de prever, de se adaptar. Certo. Terceiro, exige uma concentração enorme, disciplina mental. E por último, é um campo competitivo. Os resultados são objetivos, mensuráveis, perfeito para validar a tese dele, entende? Claro. Ele precisava de algo onde o resultado fosse claro, indiscutível. Exatamente.
Um laboratório intelectual e competitivo, como você disse. E o método em si? Como funcionava na prática? Quais eram os pilares? Tinham alguns princípios bem claros, sim. O primeiro, e talvez o mais crucial, era o início precoce. Começar cedo. Muito cedo. Polgar estava convencido de que os primeiros anos de vida são críticos, que o cérebro da criança é incrivelmente plástico, moldável. Uma janela de oportunidade, digamos. Isso. Ele começou a introduzir o xadrez e outros estímulos intelectuais para as filhas ali por volta dos 4, 5 anos de idade. A ideia era aproveitar essa janela de ouro para o aprendizado. Nossa, 4, 5 anos. Isso já quebra muitos padrões, né? E depois, qual o próximo passo? O segundo pilar era a especialização intensa. Bem diferente da educação tradicional, que busca uma formação mais ampla, né? Sim, geralmente se aprende um pouco de tudo. Pois é, o Polgar defendia um foco profundo numa área específica. No caso delas, o xadrez. Mas elas não aprendiam mais nada, só xadrez. Não, elas aprendiam outras coisas também, claro. Línguas, matemática, etc. Mas o xadrez era o eixo central. Era ali que a maior parte da energia e do tempo era investida. Entendi. Ele acreditava que só com essa concentração de esforço dava para atingir níveis realmente excepcionais, sabe? Imagino que isso exigia uma dedicação absurda. Horas e horas por dia. E aí entra o terceiro pilar: trabalho árduo e disciplina. As fontes falam em rotinas diárias de estudo e prática de xadrez que podiam chegar a 5, 6 horas ou até mais. 6 horas por dia? Uau! Era um regime bem intenso. Mas, e isso é importante, o Polgar fazia questão de dizer que essa disciplina não devia ser uma tortura. Ah, bom. Ele buscava tornar o aprendizado o mais agradável possível. Usava jogos, brincadeiras, celebrava cada progresso para manter a motivação lá em cima. A disciplina era necessária, mas tinha que vir junto com a paixão pelo que estavam fazendo. E o ambiente em casa devia ser crucial para manter tudo isso funcionando, né? Precisamente. Esse é o quarto pilar: ambiente e motivação. A casa dos Polgar era tipo assim, um centro de aprendizado total. Como assim? Livros por todo lado, tabuleiros de xadrez, discussões intelectuais o tempo todo. Fazia parte do dia a dia. O Polgar e a Clara criaram um ecossistema totalmente voltado para o desenvolvimento das meninas. Os pais como os principais professores. Exato. Eles eram os educadores, os mentores, os motivadores. O sucesso inicial, mesmo nas pequenas coisas, era super valorizado para construir autoconfiança, para criar aquele desejo de continuar aprendendo, de progredir. Era um sistema bem fechado e otimizado. Esse foco todo na educação em casa, na especialização tão cedo, é o oposto do modelo escolar que a gente conhece. Aliás, o Polgar criticava bastante as escolas, não era? Nossa, extremamente crítico. Tem uma seção no livro só para detalhar as objeções dele. E o que ele dizia? Ele via as escolas da época como ineficientes, massificantes demais, que nivelavam os alunos por baixo e acabavam desperdiçando o potencial individual. Entendo. Criticava a falta de atenção personalizada, o currículo engessado, a dificuldade em despertar paixão pelo conhecimento. E ele ia além, sabe? Como assim? Mencionava que a escola podia até ser prejudicial. Expor as crianças a influências negativas, bullying, até problemas de saúde. Para ele, a escola tradicional era um obstáculo para o desenvolvimento da genialidade. Tem uma visão bem forte. E a decisão pelo homeschooling, por educar em casa, veio daí então? Exatamente. Foi a solução que ele achou para criar o ambiente controlado e personalizado que o método dele exigia. Para ter controle total. Isso. Controle sobre o currículo, o ritmo, os métodos de ensino e, principalmente, sobre o ambiente social e intelectual das filhas. Isso permitia a especialização, a otimização do tempo de um jeito que seria impossível na escola pública húngara da época. Imagino que fazer isso na Hungria socialista dos anos 70, 80 não deve ter sido nada fácil. Fácil, de jeito nenhum. Eles tiveram uma batalha bem grande com as autoridades educacionais, com o governo húngaro, para conseguir a permissão oficial para educar as filhas em casa. Sério? Sim, era uma ideia que é totalmente contra a norma coletivista da época.
Precisaram de muita persistência, muita argumentação para conseguir seguir com o plano. Isso mostra o nível de convicção que o Laszlo e a Clara tinham. Uma convicção que vinha daquela crença de que cada criança é uma promessa, né? Mas num regime tão intenso, focado em alta performance. Como ele lidava com a pressão? Com o sucesso e, bom, com o fracasso também, que deve acontecer. Ótima pergunta. Essa parte psicológica era crucial para o Polgar. Ele entendia a importância da resiliência. E como ele trabalhava isso? Ativamente. Buscava construir a autoestima das filhas. Os sucessos, mesmo os pequenos, eram supervalorizados para criar um ciclo positivo de confiança, sabe? E o fracasso? O fracasso não era visto como um desastre. Era parte natural do processo de aprender. A análise dos erros era incentivada, mas não para culpar, e sim para entender e melhorar. O objetivo era que um tropeço não abalasse a confiança na própria capacidade. Mas isso leva a uma questão que o próprio Polgar discute no livro. Ser um gênio, chegar nesse nível tão excepcional, é um tesouro ou um fardo? O que ele achava? Ele defendia com unhas e dentes que era um tesouro, uma realização humana muito valiosa. Mas ele não era ingênuo, sabe? Ele sabia dos desafios. Que tipo de desafios? Ele reconhecia que pessoas com habilidades muito acima da média podiam enfrentar incompreensão, isolamento social, sabe? Ser vistas como estranhas, excêntricas pela sociedade. E a pressão para corresponder às expectativas também podia ser enorme. E a felicidade nisso tudo? É possível ser um gênio fabricado, digamos assim, e ser feliz? O Polgar acreditava que sim. Mais que isso, ele dizia que a felicidade era um dos objetivos centrais do método dele. Não era só o sucesso pelo sucesso. Interessante. E como ele via essa felicidade? Ele argumentava que a realização que vem do trabalho árduo, do desenvolvimento do próprio potencial, era uma fonte profunda de satisfação. Voltamos àquela fórmula, né? Felicidade igual trabalho, mais sorte, mais amor, mais liberdade. Certo. O método buscava criar as condições para esses elementos aparecerem, principalmente o trabalho com significado e o suporte amoroso da família. Ele não viu uma contradição entre ser genial e ser feliz, embora soubesse que não era automático. O papel da família parece ser a base de tudo nesse sistema. Absolutamente. Polgar via a família como a instituição mais importante para a educação, para o desenvolvimento humano. E aqui, olha, o papel da Clara Polgar, a mãe, é fundamental. Merece muito destaque. Sim, as fontes que a gente viu incluem trechos de uma entrevista com ela. O que a perspectiva dela acrescenta à história? Visão da Clara traz o projeto para a vida real, para o cotidiano. Se o Laszlo foi o arquiteto, visionário, a Clara foi a engenheira-chefe ali no dia a dia, sabe? Aqui colocava a mão na massa. Exatamente. Ela estava na linha de frente da educação, gerenciando a rotina intensa, as aulas, o cuidado emocional, toda a logística da família. Ela dá uma visão mais íntima, fala dos desafios, das alegrias, da dinâmica familiar real por trás do experimento. Entendi. Ela usa até uma metáfora ótima. Um fio vai onde a agulha o puxa. Indicando a liderança do Laszlo, claro, mas reconhecendo o papel crucial dela em executar aquela costura diária que fez tudo acontecer. A perspectiva dela humaniza muito o processo todo. Além do xadrez, o método incluía outras coisas, como línguas estrangeiras desde cedo, né? Isso. E aqui tem uma escolha bem curiosa. A primeira língua estrangeira que elas aprenderam foi o Esperanto. Por que Esperanto? É tão incomum. Essa escolha do Esperanto é fascinante mesmo e diz muito sobre a lógica do Polgar. Tinham vários motivos. Quais? Primeiro, a facilidade de aprender. O Polgar acreditava que a estrutura regular do Esperanto, sem exceções, o tornava ideal como primeira língua estrangeira. Funcionaria como um aquecimento mental, sabe? Um aquecimento. Como assim? Um efeito propedêutico, ou seja, algo que prepare e facilite o aprendizado que vem depois. A ideia era que aprender Esperanto primeiro tornaria mais fácil aprender outras línguas na sequência. Que interessante essa ideia de aquecimento linguístico. Tinha mais alguma razão? Tinha, sim. Tinha um lado idealista, humanista também.
O Esperanto, por ser uma língua planejada, neutra, não estava ligado a nenhuma cultura nacional específica, e isso combinava com a visão do Polgar. Certo. E, por fim, uma razão super prática. Na época, o Esperanto era bastante usado na comunidade internacional de xadrez. Ah, é? Sim, então saber Esperanto facilitaria a comunicação, a integração das filhas nos torneios, nos eventos internacionais. Foi uma escolha bem pragmática e filosófica ao mesmo tempo. Faz sentido. Voltando ao xadrez, você mencionou que ele não via só como um jogo. Tinha uma dimensão psicológica forte também. Com certeza. Tem uma seção no livro que explora bem isso. Para o Polgar, o xadrez era uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento psicológico e do caráter. De que forma? Ele acreditava que a prática intensa do jogo ensinava autoconhecimento, entender seus pontos fortes e fracos, controle emocional, lidar com a pressão, a frustração, a euforia da vitória, resiliência, saber levantar depois de uma derrota. Habilidades para a vida, né? Exato, pensamento estratégico sob pressão. Era, na visão dele, uma preparação para os desafios da vida, muito além do tabuleiro de xadrez. E essa preparação toda aconteceu num contexto em que as filhas estavam, na verdade, quebrando barreiras de gênero, né? O sucesso delas no xadrez, um mundo tão masculino, foi também uma declaração, não foi? Uma declaração fortíssima e intencional por parte do Polgar. Ele era um defensor ferrenho da igualdade intelectual entre homens e mulheres. Ele acreditava que a capacidade era a mesma. Totalmente. Ele viu o domínio masculino no xadrez não como reflexo de capacidade inata superior, mas como resultado de fatores sociais, culturais, falta de oportunidade e incentivo para as mulheres. O experimento com as filhas era, também, um jeito de provar o ponto dele. E como isso se refletiu na carreira delas? Ele as incentivou a competir com homens, desde cedo. Ele insistiu que elas competissem nos mesmos torneios que os homens, os torneios abertos, e não só nos eventos femininos separados. Ele não queria as categorias separadas. Ele via as categorias femininas como uma limitação artificial para o potencial delas. Essa recusa em seguir o caminho padrão e a busca por competir no nível mais alto possível foi parte central da estratégia. E deu certo. Muito certo. O sucesso estrondoso delas, especialmente da Judith, que derrotou vários campeões mundiais masculinos e chegou a estar entre os 10 melhores jogadores do mundo no geral, foi a maior validação dessa postura. Isso realmente mexeu com as estruturas e os estereótipos no mundo do xadrez. E falando em sucesso, os resultados gerais do experimento Polgar foram, assim, objetivamente espetaculares, né? Espetaculares é uma boa palavra. Os resultados concretos são a grande força do argumento do Polgar. Estão lá no livro. Grande mestre na categoria absoluta. A Zofia também virou mestre internacional e grande mestre feminina. E teve umas performances incríveis, como num torneio em Roma que foi histórico. E a Judith? E a Judith. Bom, a Judith Polgar é considerada por muitos a maior enxadrista feminina de todos os tempos. Ela conseguiu o título de grande mestre absoluto, sem distinção de gênero, super jovem na época. Ficou no top 10 do ranking mundial geral por muitos anos e acumulou vitórias contra quase todos os melhores jogadores masculinos do mundo, incluindo campeões mundiais como Kasparov, Karpov, Anand, Topalov, a lista é longa. Os ratings zelo delas, que medem a força, também eram altíssimos, imagino. Sim, confirmam esse nível excepcional. A Judith chegou a um pico de 2.735. O número que a colocava na elite mundial absoluta, entre os homens e mulheres. A Sousa chegou a 2.577 e a Zofia a 2.505. São números muito fortes. Impressionante. Para o Polgar, ter não uma, mas 3 filhas chegando nesse nível era a prova definitiva de que o método dele funcionava. E que a genialidade podia, sim, ser cultivada. A consistência do resultado nas 3 torna o caso Polgar realmente único. Ok. Então, para a gente amarrar nossa análise desses trechos de Cria um Gênio, a gente tem a tese central do Laszlo Polgar, né? Que gênios são mais feitos do que nascidos. Isso através de um método bem específico. Começar cedo, especialização intensa, muito trabalho e um ambiente familiar totalmente focado.
Ele aplicou isso no xadrez educando as filhas em casa, depois de criticar bastante o sistema escolar. Exato. E os resultados com as 3 filhas virando estrelas do xadrez mundial são usados por ele como a grande prova de que estava certo. Então, o que a gente tira disso tudo? Qual a grande mensagem dessas fontes? Olha, o experimento Polgar, do jeito que está documentado nesses trechos, é, sem dúvida, um estudo de caso muito poderoso sobre a plasticidade humana, sobre o impacto de um ambiente de uma educação hiperfocados. Ele força a gente a questionar os limites do potencial que pode ser alcançado com dedicação extrema desde a infância, mostra que, pelo menos em certas condições e em áreas como o xadrez, dá para cultivar níveis extraordinários de habilidade. Mas tem poréns, né? Tem, claro. As próprias fontes, incluindo a visão da Clara, convidam a gente a pensar em questões mais amplas, tipo, quão replicável é esse modelo? Funcionaria em áreas menos fáceis de medir que o xadrez? Boa pergunta. Quais são os custos psicológicos e sociais de uma infância tão especializada, tão intensa? Como a gente equilibra essa busca pela excelência com a necessidade de uma formação mais ampla, de uma vida mais equilibrada? O livro celebra o sucesso, óbvio, mas também levanta, talvez sem querer, perguntas sobre o que define uma vida bem-sucedida, para além de ser excepcional numa única área. E essa reflexão toda deixa a gente com uma pergunta final, uma provocação para quem nos ouve. Considerando essa tese forte do Polgar sobre cultivar talento intensamente, até que ponto a nossa sociedade hoje, com os recursos e conhecimentos que tem, deveria ou poderia investir de forma mais sistemática, talvez até mais massificada, em identificar e desenvolver potenciais excepcionais em crianças, seja na ciência, nas artes, nos esportes? É uma questão complexa. Muito. Quais seriam os benefícios de tentar deliberadamente criar mais indivíduos de altíssimo desempenho? E quais seriam os riscos éticos e sociais de seguir por esse caminho? É algo para a gente pensar, né?